cartoleiros e cartoleiras. Para quem não me conhece, sou Manuel Carlos Melo, do canal Dicas MC Melo. Hoje eu venho para fazer a nossa gravação da análise dos jogos para a 7ª rodada do Cartola. Vamos começar. Aqui está o nosso time do canal. Nós fizemos 100,62 pontos essa semana. Nosso capitão era o Hulk, né? Por isso não fizemos tantos pontos. Se fosse o Caleri, que estava no nosso time, nós tínhamos feito mais pontos. Mas ficamos acima da média dos cartoleiros, que foi 71 pontos. Então, mantemos a nossa média. Temos 435 pontos, mantemos uma média de 72 pontos. E ganhamos, se eu não me engano, 11 cartoletas. O time 2 do canal fez 103,96 pontos, né? Então eu vou mostrar agora isso para vocês. E a gente vai partir para a análise dos jogos. Vamos lá. Pronto. Aqui está nossa análise dos jogos para a 7ª rodada. E aqui está como foi o desempenho dos nossos times na rodada 6. Fizemos 100,62, né? Mantemos uma cartoleta de 145, um aumento de 10 cartoletas. O time 2 fez 94,52 pontos, ganhou 11 cartoletas. A média dos cartoleiros foi 71,50. Também quero parabenizar os melhores da rodada das ligas que nós temos, né? Ligas minhas particulares e umas ligas que eu participo. A Liga Amigos Cartoleiros Cartomante FC, o Vinícius Matos, do time Rifa Beach, fez 109,4 pontos. Liga dos Trutas, Elizabeth Moraes, time Niquíssimo, fez 133,89 pontos. Uma excelente pontuação. Liga Cartoleiros Mitadores, Adilton Oliveira, time Taboão de Açúcar, 109,62 pontos. E na liga do meu amigo Ronaldo, Liga Motoboy Rio, nós, o nosso time 2, MC Melo Cartola FCT2, fez 103,75 pontos. Parabéns a todos por essa rodada e que continue firme e forte sempre para vencerem as ligas no final. Vamos lá. Análise dos jogos da rodada 7. Flamengo e Goiás. Eu vi o jogo do Flamengo e também vi o jogo do Goiás. Acho os dois times, o Flamengo deixando a desejar em relação aos jogos. Eu acho que o Flamengo parece que os jogadores estão meio desmotivados em relação aos jogos, não vejo o desempenho. A sorte é que o nosso amigo Arrascaeta jogou muito bem essa semana, né? E com isso a gente acabou fazendo ótimas pontuações. Quem tinha ele como capitão acabou fazendo pontuações ótimas. Mas para essa rodada, o Flamengo joga no Maracanã, né, contra o Goiás. Pelos históricos que eu vi, né, o Flamengo já, todos os confrontos que teve nos últimos anos, 2015, 2019, 2021 e 2020, teve somente o empate, o resto tudo vitórias. E vitórias com 2-1, 6-1, 4-1, 3-0. O único empate foi 2-2 e mais uma vitória por 1-0.
A última vitória do Flamengo foi de 3-0 fora de casa. É claro que a gente às vezes vai muito nas estatísticas, mas nem sempre a estatística fala a verdade. É claro que a vantagem do Flamengo em relação ao Goiás é muito grande e a chance de vitória do Flamengo é muito grande. Eu só não confio muito mais no SVG do Flamengo. Por quê? Porque o Hugo anda tomando uns golzinhos meio complicado. Mas mesmo assim, o Flamengo em casa é muito forte. Não podemos esquecer que Apodi, Elvis dão muito trabalho. E com isso, a chance da defesa do Flamengo também fazer um pênalti ou não é grande, porque a forma que o Goiás tem ganho normalmente é através dos pênaltis. Mas a probabilidade do Flamengo ganhar é bem grande, eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Atlético Goianiense e Curitiba. Pela retrospectiva deles também, desde 2018 até 2021, teve duas derrotas do Atlético Goianiense para o Curitiba. E o Atlético Goianiense venceu 3, empatou uma. Claro que a gente vê na probabilidade hoje, a Curitiba é muito melhor do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não se encontrou ainda dentro do Brasileirão. Mas é um jogo na casa do Atlético. Vai depender muito do tempo, como vai estar. E se o Curitiba também vier completo, a chance de vitória para mim também é maior do Curitiba do que no Atlético, pelo momento que o Atlético está passando. Mas nada diz que não pode ter um empate. Eu não acredito que o Atlético Goianiense possa vencer o Curitiba, apesar do histórico dizer que lá sempre vence ou empata. Mas a probabilidade também, que eu vou mostrar para vocês, muda muito em relação a isso. Santos e Ceará. Em todos os confrontos que eu vi do Santos e Ceará, nós tivemos 3 empates e 5 vitórias do Santos. Isso dentro e fora de casa. Se vocês analisarem dentro de casa, vocês vão ver que o Santos só venceu, não, teve um empate em 2020 com o Ceará. E claro, o Ceará não está aquele time todo. Se o técnico não fizer a mesma coisa que fez nesse jogo agora, que passou contra o Goiás, né, de mexer, mudar todos o time, a estrutura do time, jogadores jogando em outras posições que não são a deles, né? O Santos ficou meio perdido dentro de campo e acabou tomando aquele gol de pênalti, mas o Goiás teve muito mais força do que o Santos. Então eu acredito que o Ceará dentro, fora de casa, não tem jogado bem. E o Santos dentro da Vila é muito forte. Eu acho que o SG do Santos é perigoso, mas não é impossível. Porque todas as vezes que eles jogaram em casa contra o Ceará, só uma vez em 2018 o Ceará não fez gol no Santos. Mas o Santos é um grande favorito. Então, pensar naquele ataque do Santos e na defesa do Santos são boas alternativas para os jogos da rodada 7. Juventude e Palmeiras. Não dá nem para fazer muita comparação em relação a um time e outro, né? O Palmeiras, toda vez que enfrentou o Juventude, nas que eu vi, um foi empate, outro foi vitória, né? Foram poucos os confrontos. Os outros confrontos são muito antigos. Mas o Juventude não vem tão bem. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para sair com o SG, né? Vai depender muito dos jogos, quem vai jogar. Se o Palmeiras vier com o seu time titular, se classificar e vier com o seu time titular contra o Juventude,
Nós temos bastante chances de gols com Dudu, com Danilo, com Zé Rafael, Scarpa se jogar, Rafael Veiga, mesmo a defesa do Palmeiras é uma excelente aposta para SG contra o Juventude, mesmo sendo na casa do Juventude. Claro, se o tempo tiver chuvoso, for um tempo pesado, campo pesado, não vejo assim uma vitória do Palmeiras muito grande, porque o Palmeiras também anda dando uma balançada no Brasileirão. Não tem feito o mesmo jogo que faz na Libertadores. Nesse último mesmo, se não fosse aquele pênalti, tinha ficado no 1-0. Foi um pênalti infantil na última hora que acabou fazendo que o Rafael Veiga fizesse um gol. Porque todas as vezes que o Rafael Veiga jogou pelo Brasileirão até agora, se não fosse os pênaltis, a gente não tinha ganho pontos com ele. O Scarpa jogou muito bem nesse jogo. Cuiabá e Internacional. Cuiabá vem surpreendendo dentro de casa vários times. O Internacional está bem, está forte, está muito mais bem organizado do que estava antes do Mano chegar. Mas é aquilo, o Mano joga por uma bola, fica atrás. Apesar do jogo do Internacional com o Corinthians ter sido um jogo muito bom no primeiro tempo por parte do Internacional, no segundo tempo o Corinthians dominou. Parou de dominar aos 15 minutos antes de terminar, quando o técnico do Corinthians resolveu recuar o time e mudar algumas peças que já estavam cansadas, e com isso ele colocou jogadores que jogam mais recuado, e o Internacional acabou indo para cima do Corinthians. Podia ter até ganhado o jogo por causa desse vacilo para mim do Corinthians, de ter recuado o time quando estava indo para frente, e o Internacional estava tendo tudo, o Corinthians estava tendo a chance de ganhar aquele jogo, acabou recuando e com isso acabou ficando um empate. Mas Cuiabá e Internacional é um jogo para se pensar muito nessa rodada, ainda mais que é lá. E parece que o tempo vai estar com previsão de chuvas. Também vou mostrar isso para vocês. Apesar do histórico dizer que o Cuiabá empatou 2 vezes, teve uma derrota e uma vitória em cima do Internacional. América e Botafogo. É um outro histórico complicado, tá? O América venceu o Botafogo 2 vezes em casa e só perdeu uma. E as derrotas que ele teve foi quando jogou no Rio. E o América é um time enjoado. Dentro de casa joga muito bem. Então eu não confiaria muito numa vitória do Botafogo nesse jogo. Tem tudo para um empate, ou empate com gols. E para mim a chance de vitória é mais do América do que o Botafogo. Corinthians e São Paulo, clássico. E um clássico que é complicado de se dizer, porque aqui estamos vendo que o Corinthians, nesse ano de 2020 até 2022, só venceu o São Paulo uma vez em casa, em 2020. Em 2021 empatou as 2 vezes que jogou em casa, uma de 0-0 e outra de 2-2. E quando joga fora contra o São Paulo, foram 4 derrotas e um empate. Eu vejo o Corinthians com uma vantagem muito grande em cima do São Paulo dessa vez na Arena. Se eu tivesse que apostar, apostaria no Corinthians com uma vitória de 1-0, num 2-1, porque o Cássio está jogando bem. Se o time jogar com a mesma disposição, não resolver recuar para cima do São Paulo, eu acho que o Corinthians tem mais probabilidade de vitória que o São Paulo. Mas é um jogo que, para mim, em matéria de cartola, eu prefiro fugir dos jogadores. Se eu tiver que apostar em alguém, eu apostaria no Corinthians e principalmente no Cássio. Eu acho que ele vai ter que fazer muitas defesas nesse jogo. Então, esse jogo de São Paulo e Corinthians, aconselho a pensarem muito bem em matéria de cartola.
Fortaleza e Fluminense. Fortaleza e Fluminense, pelo histórico das estatísticas das pesquisas, o Fortaleza perdeu 2 vezes em casa e empatou uma. E todas as vezes que o Fluminense, tirando o empate que foi de 1-1, foi 1-0 para o Fluminense. E às vezes que o Fluminense pegou o Fortaleza no Rio, ele teve um empate, uma vitória e uma derrota. Então, o Fortaleza só venceu o Fluminense uma vez de 2019 até agora. Então, eu acho que o Fluminense tem suas vantagens, mesmo o Fortaleza jogando bem no primeiro tempo, no segundo ele sempre esmorece. Não sei se o time cansa, o que acontece com o time do Fortaleza. Eles batalham para fazer gol, chutam muito no gol, não conseguem acertar o gol, ou então só acerta o goleiro. E com isso, acho que no segundo tempo eles vêm desmotivados. Foi o que aconteceu contra o Botafogo. Estavam jogando bem, começaram ganhando o jogo, aí tomaram um empate bobo. E quando foram ver, no segundo tempo, não precisou nem demorar muito. Já começaram a tomar goleada e se bobeasse ia ser mais de 3. Então eu acho que o Fluminense é o grande favorito para mim no jogo lá em Fortaleza. O último jogo, Atlético Paranaense e Avaí. É um clássico do Sul, mas eu vejo o Atlético Paranaense agora com o Filipão, um outro time. Eu acredito que o Avaí é forte, mas pelo histórico você vê que o Atlético Paranaense em casa venceu uma, perdeu outra e mais 2 empates. Tem tudo para ter um empate lá? Tem, mas eu acredito mais numa vitória do Atlético Paranaense com o Filipão no comando em cima do Avaí. Por mais que o Avaí jogue, ele perdeu agora em casa para o Juventude. Então, quem gosta do Terãs, Pedro Henrique, do Paraná, é bom pensar. Só não dá é para pensar no Pablo perdendo gols que nem ele perdeu nessa semana. Vamos agora para uma outra análise aqui que eu vou fazer com vocês em relação ao, aos jogos. E aqui eu estou num site chamado Escala 10, que é de estatísticas, e eles me dão uma placar mais provável para os jogos. O placar provável que eles me dão para o Flamengo é de 1-0. Mesmo dando para o Flamengo 51% de chance de vitória, 48% de chance de SG, chances de 2 gols, 30%, média de pontos do Flamengo em cima do Goiás de 73, né? E como mandante é o sexto melhor, o 16º melhor mandante, né? Então, se a gente for na probabilidade, é claro, eu também vejo mais de 50% de chance do Flamengo ganhar e de 48% de chance dele empatar. Aqui, eles passam que o Flamengo vai estar com Hugo, Ayrton, Isla como dúvida, Mateuzinho, mas eu acho que isso aqui é muito prematuro ainda para segunda-feira já ter esses dados. Atlético Goianiense e Curitiba. As probabilidades do Atlético ganhar, eles dão de 23 contra 50% do Curitiba. E chances de SG de 41% para o Curitiba e 23% para o Atlético Goianiense. Santos e Ceará, 76% de chance contra 11% de vitória do Ceará. Uma chance de SG do Santos é de 30 e 1%. E chance de ser uma vitória com mais de 2 gols
de 77%. Tanto que eles estão dando aqui 2-1, né? Porque eles não dão a mesma probabilidade de SG. No Curitiba 1-0. Palmeiras e Juventude. Eles te dão a chance de vitória do Palmeiras de 41% e 15% do Juventude. Chance do SG do Palmeiras de 72 contra 48%. Palmeiras vai jogar no Alfredo Jacome no time do Juventude. O Botafogo vai jogar na Independência e eles estão dando a chance de vitória do América em 40% contra 29% do Botafogo. Chance de SG por parte do América de 40% contra 33% do Botafogo. Cuiabá Internacional, que nem eu falei, Cuiabá é um time encardido. Então eles estão dando 15% de chance de vitória, 41% para o Internacional. E a chance de empate, 48% do Cuiabá, de SG, 48% contra 72%. Corinthians e São Paulo. Estão dando aqui um placar provável de 2-0 para o Corinthians. Eu sou corintiano, mas acho que o cara do site é mais corintiano do que eu. 67,14%. Chance de SG do Corinthians de 41%. Também acredito. Até eu acho que a chance do SG do Corinthians é até maior. Tá? Porque eu acho que é um jogo que para essa 0-0 é muito fácil. Mesmo o São Paulo tendo bons atacantes, a chance é boa. A vitória do Corinthians para mim seria 1-0. Fortaleza e Fluminense. Eles estão dando uma probabilidade de uma vitória do Fluminense de 1-0, com chance de vitória do Fluminense de 62% e SG do Fluminense de 64%. Atlético Paranaense e Avaí. Eles estão dando uma chance de vitória do Atlético de 44% contra 7% do Avaí. E uma chance de SG do Atlético Paranaense de 86%. Eles acreditam num 0-0 contra o Avaí. Também acredito no empate, mas não sem gols, porque o Avaí tem um ataque forte e a gente percebe que não está tendo muitos SGs agora. Então, isso foi como ficou os nossos jogos. Aqui está dizendo que a probabilidade meteorológica no jogo do Flamengo com o Goiás é de chuva. Se for de chuva, o Flamengo não vai ter toda aquela habilidade, porque o Flamengo não é um time de jogar em campo pesado. Atlético Goianiense e Curitiba está dizendo que o tempo vai estar fechado. Pode ser que chove, pode ser que não chove. E eu acho que é só esses. O de Cuiabá parece que o tempo vai estar com chuva sobre nuvens. Se tiver com chuva, o Cuiabá leva grande vantagem em cima do Internacional. Mas ainda é cedo para se falar nisso. Isso é as estatísticas que eu tenho. Vou passar para vocês agora como está a escalação do nosso time para rodada 7. Tá? Apesar que isso ainda pode mudar, não gosto de fazer time na segunda-feira, mas escalei meu time da seguinte maneira: Cássio no gol, Murilo na zaga, Gil na zaga do Corinthians. Não porque confio no SG, é porque eu estou trabalhando no 3-4-3. Não gosto muito de ir sem laterais, mas eu estou achando que essa rodada vale a pena para aproveitar melhores pontos no meio de campo e eu preciso ganhar um pouco mais de cartoleta para as próximas rodadas eu ser mais forte na hora de montar o time. Então eu coloquei Murilo, Gil e Maicon. Eu não fechei nenhum time na zaga. Meio Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, porque eu acho que os dois contra o Juventude tem tudo para fazer um bom jogo. Arrascaeta não pode ficar fora do time, mesmo estando caro e precisando de muito para valorizar.
Ponton Goiás, eu acredito que ele tem chance de assistência ESG. Terans, porque eu também confio se o Terans vier a jogar no Atlético Paranaense, com a mudança de técnico. Bruno Henrique, porque eu estou achando que o Bruno Henrique está jogando melhor do que o Gabigol, está mais animado. Parece que o Gabigol deu uma murchada por não ter sido convocado, alguma coisa nesse sentido. Marcos Leonardo, porque é muito bom dentro da Vila com o Santos, apesar que agora fugiu o nome, o outro, o Léo, também é muito bom também para se pensar. Léo Galhardo, do Curitiba, porque estou indo na onda daquela estatística, mas eu acho que contra o Atlético Goianiense, o Léo Galhardo pode ter umas boas possibilidades de gol, mesmo o Igor Paixão parecendo que é dúvida no jogo, e o Luiz Felipe Scolari como técnico. Então esse time custou 144,79 cartoletas. Mas isso é só um esqueleto do time. Muita coisa pode mudar até o dia da real da escalação, que eu faço na quarta-feira e deixo a atualização para o último dia do jogo. Então, não esqueçam de dar aquele like, né? Fazer seus comentários, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.